Documentário da disciplina Educação Inclusiva sobre o autismo. Apresentação da dupla Yandra Caroline e Silvana Giuches, da Faculdade Univeritas. Olá, hoje vamos falar sobre o autismo. O autismo é uma condição neurológica e neurodiferenciada que se faz com que o autista sinta-se e vivencie o mundo de uma forma diferente e única variável, em graus e de forma singular. Não possui características físicas diferenciadas. Diagnósticos. Principais critérios para diagnóstico são os déficits sociais, comportamentos estereotipados ou repetitivos. O que é o autismo? O autismo ou transtorno de espectro autista, o TA, como dissemos na introdução, é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, que costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades comunicacionais e de interação social. O autismo afeta de 1 a cada 110 pessoas no mundo. Assim, a estimativa é que no Brasil existam mais ou menos 2 milhões de autistas. Apesar de ser uma condição antiga, foi apenas em 1993 que a síndrome passou a integrar a Classificação Internacional das Doenças, da OMS, Organização Mundial de Saúde. E em 2013, o autismo passou a ser chamado de transtornos do espectro autista, justamente devido à comprovação que existem vários tipos de autismo. Quais são os tipos de autismo? O autismo não é tudo igual, existem vários graus, com intensidade ou sintomas maior ou menor. É possível que alguns autistas enfrentem dificuldades de aprendizado, enquanto os outros podem ter uma vida aparentemente normal, mas ainda assim se sentirem que não se encaixam na sociedade, especialmente pelas dificuldades de socialização. Veja os tipos de autismo mais comuns em suas principais características. O primeiro é o síndrome de Asperger. É considerada a forma mais leve entre tipos de autismo e é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Normalmente, quem possui essa síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média e, por ser chamado também de autismo, é de alto funcionamento, ou seja, autismo de alto funcionamento. Também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objeto ou um único assunto e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto com Asperger poderá ter mais chance de desenvolver quadros depressivos de ansiedade. Transtorno invasivo de desenvolvimento. Esse é o segundo. É uma fase intermediária, já que ela é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o transtorno autista. Nesse caso, os sintomas são muito variáveis, porém, de uma maneira geral, o paciente apresentará quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldades com a interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior ao transtorno autista. O transtorno autista, este é o terceiro. São aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros tipos de autismo. Neste caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística. Outro fator bem comum é a presença intensificada do comportamento repetitivo. Esse é o tipo clássico de autista que costuma ser diagnosticado de forma precoce, em geral antes dos 3 anos. Os principais sinais que indicam as condições são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos como bater ou balançar as mãos, dificuldade em fazer pedido usando linguagem, desenvolvimento tardio da linguagem. O 4, transtorno desintegrativo da infância. É considerado o tipo mais grave do espectro autista e menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 anos, aos 4 anos de idade, ela passa a perder habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, sem conseguir recuperá-las. Quais os principais níveis do autismo? Além de diferentes tipos de autismo, também existem variações de relação ao nível de gravidade. Eles são: nível 1, leve. As crianças apresentam dificuldades para iniciar relação social com outras pessoas e podem ter pouco interesse em interagir com os demais, apresentando resposta atípica ou insucessivo, aberturas sociais. Em geral, apresentam dificuldades para trocar de atividades e o problema de planejamento e organização. Nível 2. As crianças podem apresentar um nível um pouco mais grave de deficiência nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal.
tem limitações em iniciar interações sociais e prejuízo social, aparentemente mesmo com a presença de apoio. Além disso, são mais inflexíveis nos sentimentos e comportamentos, apresentam dificuldades com a mudança e com o comportamento repetitivo e sofrem para mudar de foco das suas ações. Nível 3. Nesse nível, existem déficits bem mais graves em relação à comunicação verbal e não verbal, além de dificuldades notórias para iniciar uma interação social com graves prejuízos de funcionamento. Também apresentam graves dificuldade extrema em lidar com mudança e comportamentos repetitivos, o que interfere de forma mais conceituada no seu funcionamento. Ainda contam com grande sofrimento para mudar de foco das suas ações. Aqui podemos perceber, tem algumas figurinhas que mostram a percepção do autismo, né? Como que a gente pode perceber que uma criança tem o autismo? O aluno às vezes não responde quando é chamado, parece até surdo, costuma mexer muito os dedos da mão de forma peculiar, fica fazendo movimentos repetitivos, sem motivos aparentes. Repete frase e outros conteúdos que ouviu em filme ou desenhos animados. Agora vamos ver o documentário feito pelas alunas do curso de Pedagogia, Silvana Giuges e Andra Caroline, realizado com a responsável da criança, Márcia Maria Bernardes Silva, e a criança Victoria Alice Bernardes Melo, hoje exatamente com 10 anos de idade, diagnosticado com o grau 2 de autismo e com paralisia. Estamos aqui da criança, né, a Márcia Maria, responsável pela Victoria Alice. E vai responder para a gente algumas perguntas a respeito da deficiência da Vitória, que é o autismo. Márcia, qual é a idade da Vitória? A Vitória tem 10 anos. Qual é a deficiência real da Vitória? A Vitória ela tem autismo, grau 2, e ela tem paralisia leve. Márcia, qual que é a sua idade? Idade? 38. Como foi a gestação da Vitória? A gestação da Vitória foi bem complicada porque eu tive uma estafa nervosa que acarretou ao uma eclâmpsia gravíssima. Então, minha pressão subiu muito. E aí, ela nasceu prematura, com 27 semanas e 906 gramas, com coágulo grau 3 no lado esquerdo. E quando foi diagnosticada? Quando ela tinha... Ela fez um tratamento durante 1 ano e meio com o neurologista, aí depois desse tempo, ela começou a fazer outros tratamentos, e aí quando teve 3 anos de idade, 3 para 4 anos, que ela teve o diagnóstico de autismo grau 2. Mas até então ela já tinha o diagnóstico da paralisia leve. E quais especialistas fazem o acompanhamento da Vitória? Ela tem neuro, psicóloga, fono, terapia ocupacional e fisioterapia e ortopedia. Quantos dias na semana ela faz 2 esse acompanhamento? dias na semana que ela faz acompanhamento. Quando foi o ingresso da Vitória no ambiente escolar? Ela ingressou no ambiente escolar como qualquer outra criança, né, normal. Com 3 aninhos ela já começou a frequentar a escola. E isso foi fundamental na questão, tipo assim, da interação dela, que a professora dela, ela já interagiu com ela e fez todas as crianças interagirem também, para não tratar ela como uma criança excluída. Ela foi inserida. E isso é muito importante para vocês, professores, porque você fazer isso com a criança é muito importante para ela. Sim. E quais as dificuldades que você vê no âmbito escolar em aprendizagem em casa e quais os desenvolvimentos que você viu nesse período? As dificuldades dela, na verdade, na escola não teve, porque a professora que inseriu a Vitória, ela foi muito bacana, porque ela acolheu a Vitória. E quando tem isso de acolher a criança e tudo, o que acontece? A criança ela sente mais útil
E por ser autista, tem que ter o acolhimento mesmo. E aí, ela foi e fez esse acolhimento e as crianças também acolheram ela. Então, ela não foi excluída, igual muitas vezes, às vezes acontece. A criança ser excluída por conta da professora. Então, vocês, professores, têm que ter isso. Vocês têm que acolher a criança para ela se sentir acolhida e as crianças ao redor dela também acolherem ela, porque ela é uma criança especial. Não quer dizer que ela tenha alguma deficiência, qualquer coisa, que ela tem que ser excluída do time. Ela pode fazer muitas coisas, principalmente a criança autista que é muito inteligente. Então, é isso. Muito obrigada, viu, Márcia? Muito obrigada, Vitória. E aí, tchau, pessoal! Logo após a realização da entrevista do documentário, elaboramos uma sequência didática para a criança Victoria Alice realizar a atividade elaborada por nós. Em seguida, veja mais um vídeo. A lei aprovada em dezembro de 2012 prevê a inclusão de autistas em todos os âmbitos da sociedade, incluindo nas escolas. A inclusão do autista, né, na rede municipal ainda é uma novidade, ainda é uma incógnita, né? As pessoas ainda não sabem como lidar, né, com o autismo. A formação hoje de um professor, ela não contempla especificamente o ensino a pessoas com autismo. A inclusão é possível para todo e qualquer tipo de deficiência. A partir disso, a escola talvez precise do auxílio de terapeutas, se informar melhor sobre a deficiência e sobre como avaliar e como ensinar essa criança. O autismo é um distúrbio, é um transtorno do desenvolvimento que acontece precocemente na infância. Ele é caracterizado por um comprometimento principalmente em 3 áreas. Na interação social, a criança, o adolescente, ela tem uma dificuldade em interagir com o ambiente, com a mãe, com o pai, com os colegas, com o meio. A criança, além da dificuldade na interação social, tem uma dificuldade na comunicação, que varia desde uma comunicação não verbal, a criança não fala eventualmente, ou uma comunicação repetitiva, que a gente fala estereotipada. Além da interação social e da comunicação, os comportamentos das crianças, adolescentes e adultos com autismo são mais repetitivos, estereotipados, restritos. Eles têm dificuldade com mudança de rotina. O pedagogo Fábio Oliveira, especializado em autismo, fala sobre métodos usados para melhor aprendizado e integração da criança. Uma chama-se método TEACH, que organiza o espaço e organiza as atividades. Ele precisa do PECS, que é a comunicação por troca de figuras, que isso viabiliza com que ele fale com outras pessoas. Uma vez que o espaço está estruturado, a atividade está organizada, esse aluno tem sucesso em realizar essa atividade. Consequentemente, ele vai muito bem dentro da educação. Onde a gente pode fazer isso? Na escola de ensino regular. Nem toda escola regular ela consegue dar conta de oferecer, por questão de verba, de não ter a verba, de oferecer toda essa estrutura que alguns autistas precisam. Hoje nós já temos as garantias de leis, né? Então nós temos uma lei que tramitou agora em 2012. Essa lei garante o direito de acesso a esses alunos dentro da escola com todas as ferramentas. E na prefeitura existe um órgão que cuida disso, que é o Cefai, que ele oferece cursos para os professores, cursos de especialização, cursos sobre todos os tipos de deficiência. E aí o professor pode se informar e pode ter um auxílio maior para trabalhar com esse aluno. Milena da Silva, após constatar o autismo da filha Yasmin, participa de grupos de apoio que lutam pela inclusão e demais direitos dos autistas. Eu zelo e brigo muito pela questão da inclusão, né? Mesmo assim, tendo a compreensão assim, que a inclusão acontece às vezes para alguns autistas e para outros não. Quando a gente imagina que é um grau um pouco mais moderado para leve, a gente consegue ver alguns resultados, como eu vejo com a questão da Yasmin na inclusão. Educar é uma tarefa complexa e que requer de seus educadores, dentre os diversos fatores, a competência, a formação e a dedicação. Vivemos num mundo que se transforma a cada dia. As necessidades de hoje serão modificadas pelas necessidades do amanhã, devido aos diversos interesses que movem cada sociedade. O maior desafio, no entanto,
é planejar uma educação capaz de preparar o educando para essas transformações. Essa é a mensagem que Sueli Calibre Leite deixa para nós e também quero passar para vocês. Obrigada a todos, até a próxima.